Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo, cara, falando uma situação um pouco mais chata. A gente vai estar falando sobre a situação que está acontecendo justamente com essa empresa aqui, a Americanas. Cara, e antes de começar aqui a falar o que está acontecendo com ela, vou dar um pouco do contexto histórico dela, de como ela surgiu e tal. Cara, a Americanas é uma empresa, cara, fundada basicamente em 1929. A gente pode descer aqui, tá vendo? E, cara, é uma empresa de 93 anos, fundada aqui no Rio de Janeiro. E, cara, é uma empresa com mais de 40 mil funcionários, cara, 44 mil funcionários, que tá passando por essa situação, né, cara? Esse rombo que aconteceu nas lojas Americanas. A gente pode ver, cara, as lojas Americanas em questão aí de 5 dias já caíram mais de 80%. Hoje, no dia de hoje, ela vem caindo mais 36%. E basicamente, cara, a Lojas Americanas ela atua com esse nome aqui, B2W Digital, desde 2006, quando a Americanas realizou uma fusão junto com a Submarino, uma loja bastante conhecida. E desde 2006 ela vem atuando com esse nome. É uma empresa com um histórico até ok, tá ligado? Para esse setor de varejo. E, cara, o que acontece, né, cara? Enquanto a Americanas vem caindo, cara, 80% nos últimos 5 dias, cara, tendo uma queda aqui de praticamente 80% aqui no dia 12, quando vazou essa informação desse rombo. Hoje caindo mais 37%. Enquanto isso, cara, lojas concorrentes dela no setor de varejo, como a Via Varejo, como a Magazine Luiza, não param de subir, cara. Magazine Luiza, cara, chega a subir mais de 35% em, cara, questão de 2, 3 dias, cara. Enquanto a Via Varejo só no dia de hoje vem subindo mais de 10%. E, cara, loja americana, cara, é muito triste ver uma situação dessa. Porque, cara, ela é uma empresa que vinha, cara, crescendo aqui no começo do ano, quando anunciou o Pedro Rial como presidente. Um cara com bastante histórico aqui na Bolsa de Valores brasileira. Então ela vinha crescendo bastante bem, vinha tendo um crescimento bastante positivo quando anunciou ele, para acontecer isso aqui, cara. Bem, cara, a Americanas, ela entrou com um processo, cara, de recuperação judicial. E basicamente, cara, recuperação judicial ela é um pouco diferente de uma falência, né, cara? Eu acho que esse processo de recuperação judicial que agora existe no Brasil foi sancionado, se eu não me engano, no governo Bolsonaro e tal. E basicamente a recuperação judicial, cara, ela ajuda a evitar que a empresa quebre, né? A ideia é, tipo assim, ajudar a própria empresa e fazer com que, sei lá, cara, por exemplo, esses 40 mil funcionários aqui não sejam todos mandados embora, tá ligado? E, tipo assim, e com isso, cara, o Estado vai continuar arrecadando imposto e tal. Então, cara, complicado, né? A gente espera que, cara, uma empresa de mais de 90 anos não simplesmente vá falir assim, mas, cara, é muito complicado isso, né, cara? E basicamente Pedro Rial, cara, após descobrir questão de 9 dias na presidência, acaba descobrindo um rombo desse na empresa. A empresa que fez a auditoria, cara, que basicamente via as contas da Americanas, é a PwC, cara, que é essa empresa aqui de auditoria. Inclusive, cara, uma parada curiosa, essa empresa, cara, realizou uma auditoria na IRB, e a fraude que teve na IRB, que acabou fazendo com que ela tivesse aquela queda lá que a gente viu e tal. E, cara, eu acho que assim como um acidente de avião, né, cara, onde basicamente, sei lá, as pessoas vão estudar as causas desse acidente para que não ocorram mais. Esses acontecimentos, cara, são bastante tristes, mas, cara, eles fazem a gente evoluir como bolsa, como as empresas, eu acho que no geral, cara, elas tendem a evoluir, porque o que acontece, cara, assim como um acidente aéreo, quando um avião cai e tal, é uma parada muito triste. Basicamente, as pessoas vão lá e vão estudar esses acidentes, fazendo com que esses acidentes não voltem a se repetir. Vão acabar estudando
e vão lá meio que bolar soluções, estratégias, vão criar planos para que esses problemas não voltem a acontecer. Óbvio que esses problemas podem sim voltar a acontecer, mas com muito menos frequência do que a gente está vendo hoje, né, cara? Vão começar a tomar mais cuidado, cara, quando forem contratar auditores para ver as contas e tal. Porque, cara, basicamente a empresa quase quebrou, né, cara? E isso aqui, cara, Pedro Real mesmo falou que... Ele falou a seguinte aspa: estamos basicamente dizendo que a empresa tem mais dívida do que o assumido pelo mercado, disse Real. Segundo o executivo, tais problemas contábeis acontecem há cerca de 7 a 9 anos. Os 20 bilhões são a melhor estimativa do que vimos em 9 dias, né? Não chancelados por auditoria. E, cara, quem assumiu a Americanas depois do Pedro Real sair foi João Guerra, que nunca esteve envolvido na gestão contábil ou financeira da empresa. Então, tipo assim, cara, é um cara que entrou que não tem muita experiência ainda, né? E já entra pegando essa bomba. A empresa caindo mais de 34%, mais de 35% hoje. Mas o que acontece, cara? Foi o que eu falei, cara. Acho que as empresas vão ficar mais atentas a essa questão, cara. Contratarem auditores mais qualificados. Porque isso é muito ruim para a empresa. É uma parada que, cara, agora a Lojas Americanas vai demorar praticamente mais de 5 anos. Pode botar aí, mais de 5 anos para se recuperar disso, cara. A menos que tenha algum milagre aí no meio. Mas, porque, cara, para acontecer um rombo desse, foi o que o Pedro Real falou, cara. É uma parada que não tá acontecendo, não começou a acontecer ontem, não começou a acontecer ano passado. É uma parada que vem aí de mais de 7 anos de dívidas acumuladas que ninguém foi ligando lá e foi acumulando a chegar a esse ponto, né, cara? Mas, basicamente, cara, é isso que eu tenho a falar. É uma parada triste, né? Porque provavelmente o número de funcionários não vai a zero se for realmente acontecer essa recuperação judicial. Mas, cara, provavelmente desses 40 mil, muitos serão mandados embora. Porque isso é uma situação atípica. E, cara, o investidor não... É muito complicado para o investidor porque essas coisas aqui você não tem como prever, né, cara? A empresa de auditoria fez uma cagada lá enorme e acaba acontecendo isso. Então, por exemplo, o investidor que acaba tem a Americanas na sua carteira vai passar por uma situação dessa e não tem muito o que fazer. Então, basicamente é isso, rapaziada. Eu acho que, bem, pode-se dizer que tem algumas oportunidades para você ganhar dinheiro enquanto acontece essas crises, esses problemas. Magazine Luiza aqui é um exemplo disso, cara. Se você tivesse uma visãozinha aqui, você conseguiria estar entrando aqui, cara, e, por exemplo, ganhando 30% em poucos dias, né, cara? Uma rentabilidade absurda. Mas estaria aqui conseguindo ter uma rentabilidade absurda em poucos dias, mas... Bem, cara, a Magazine Luiza foi uma ação que, cara, sofreu muito, vem sofrendo bastante nesses últimos anos, nesses últimos meses. Ela é uma ação que, cara, as ações de varejo no geral são ações bastante voláteis, cara. A gente pode ver que, cara, são subia, caía, subia, caía, subia, caía. Via varejo, mesma coisa. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Mas é isso, cara. Sempre tem, independente de uma ação aqui, cara, tá caindo 80%, vão ter outras subindo. E essa é a importância que eu venho falando nos outros vídeos, cara. A importância de você ter um patrimônio bastante diversificado, cara. Porque, por exemplo, cara, digamos que você só tenha ações de loja americana. Se você tem 100 mil reais em loja americana, em questão de poucos dias você perdeu 80 mil reais, cara. Então, pô, cara. E para recuperar isso com ações de loja americana é praticamente impossível. Ou você vai demorar 5, 10 anos para estar recuperando o patrimônio que você vai perder em 2 dias e meio, tá ligado? Então, cara, é isso, galera. Tenha um patrimônio diversificado. É importante, por mais que talvez afete um pouco a sua rentabilidade de forma positiva e tal, ou negativa, a sua carteira vai ser muito mais blindada a momentos como esse. Então, é isso, galera. Tamo junto.
E é só o começo, rapaziada.